Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um relato um pouquinho diferente, porque ele trata um pouco de crenças religiosas, mas é um relato sobrenatural. Aconteceram coisas muito bizarras dentro dessa casa. Se você gosta do tema de paranormalidade, esse tipo de coisa, você vai gostar bastante. Mas antes de entrar no relato, eu preciso fazer um disclaimer aqui, um aviso. Como esse relato trata de crenças religiosas, eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui para criticar a crença de ninguém, muito pelo contrário, até porque o relato trata de uma casa que era uma casa normal e ela ficou assombrada, né, precisou ser exorcizada, vamos colocar assim, depois das pessoas começarem a frequentar uma determinada religião, mas o problema não é a religião, tá? O problema é a divergência de crenças entre as pessoas que moravam ali no mesmo ambiente, pessoas que acreditavam em coisas diferentes, e na minha opinião, depois você comenta aqui o que você acha, o que aconteceu aqui não é o que a pessoa acredita em si, tá? Não é a crença da pessoa, mas creio eu que quando a gente tem um pensamento muito enviesado, muito intolerante em relação ao que as outras pessoas acreditam, a gente acaba dando abertura na nossa energia, na nossa vida, no nosso coração, para que entidades malignas se aproveitem disso e usem as nossas próprias crenças que deveriam ser positivas contra nós. Então, assim, daria margem para uma discussão muito longa, mas vamos se ater aqui ao relato, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E é isso, é um relato sobrenatural, uma casa assombrada, espero que você goste. Bora lá? Bom, vamos lá. É um rapaz que conta e ele começa assim. Isso aconteceu perto do Natal de 2004. É absolutamente verdade e me transformou em um crente no sobrenatural. Meus pais se converteram à religião em novembro daquele ano por um amigo do meu irmão mais novo. Esse amigo convidou meu irmão para um acampamento de fim de semana e ele voltou como um guerreiro de Jesus. Meu pai, então, foi com meu irmão para ver o que eram esses encontros e reuniões e voltou convertido também. Olha lá, pique lavagem cerebral, né? De novo, não tô falando de religião específica. Tô falando do comportamento das pessoas, tá? Bom, o pai foi convertido, o irmão foi convertido e uns dias depois a mãe foi convertida também. E aí ele continua. Eles juntaram todo tipo de coisa cristã. Começaram a fazer reuniões de oração em casa e começaram a despojar a casa de qualquer coisa considerada não cristã. Uma semana após a conversão da minha família, comigo me segurando muito porque aquilo parecia uma enorme seita, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Eu ainda morava com meus pais na época e tínhamos acabado de mudar para lá também a minha avó para ajudá-la com a morte do meu avô. Sem relação com a história, apenas contexto. À noite, comecei a ouvir barulhos que pareciam alguém subindo e descendo as escadas. Meu quarto ficava no porão, o quarto de todos os outros, o banheiro e a cozinha ficavam no andar de cima. Fiquei um pouco assustado, mas descartei como sendo apenas o vento ou barulhos de acomodação da casa, e logo não dei mais importância. Então, os problemas começaram a aumentar. Nosso videocassete, sim, ainda tínhamos um na época, o relógio do fogão, decodificador e etc. piscavam aleatoriamente 666 ou 999 e depois voltavam a mostrar o horário habitual. A televisão tentava ir para o canal 666, o que óbvio não é possível, então geralmente acabava caindo no 66 e depois no 6. Certo dia, gritei para o que quer que fosse para a TV parar e a televisão simplesmente desligou. Minha família inteira estava na sala e testemunhou isso. A festa de orações e as leituras da Bíblia que resultou depois disso na minha casa foi bastante épica, com meus pais ficando extremamente bravos porque eu não queria participar de nada daquilo. Fiquei bastante fascinado com tudo isso e nunca tinha experimentado nada paranormal antes. Foi assustador, mas também muito interessante. Logo, podíamos dizer à televisão para ligar ou desligar. Meus pais gritavam o nome de Jesus várias vezes para a TV, até que colocaram a Bíblia em cima dela e proibiram qualquer pessoa de tocá-la ou ligá-la de novo. Mas ela ligava sozinha. Ela ligava e meus pais tentavam muito ignorar ou desligavam imediatamente e saíam andando. Mais alguns dias se passaram e agora estava afetando também o aparelho de som do meu irmão. O grupo de oração vinha, se reunia na sala de estar e começava a orar. De repente, o aparelho de som ligava com o volume mais alto possível, tocando música pesada ou estática por toda a casa. Num desses episódios, com muito medo, meu irmão desconectou
o aparelho silenciando a ameaça. Depois disso, nesse mesmo dia, nós saímos da casa, nos despedimos do grupo da igreja e fomos jantar em um restaurante local. Quando voltamos, todos os doces do prato do fogão da cozinha estavam dispostos em uma cruz em cima do fogão. Não era uma cruz de cabeça para baixo nem nada disso. Era só uma cruz, mas aquilo era muito perturbador. Minha mãe, então, obviamente aflita, limpou os doces e decidiu que todos tinham que dormir cedo naquela noite. Ela e meu pai ajudaram minha avó a dormir, depois ficaram acordados para ler suas bíblias. Porque alguma coisa claramente não ia bem lá, né? Bom, eu fui pro meu quarto, fiquei navegando na internet até umas 2 da manhã, depois fui dormir e no dia seguinte fui trabalhar normalmente. Mas quando cheguei em casa, descobri que meu quarto tinha sido revirado. Perguntei com raiva para os meus pais o que estava acontecendo e eles me disseram que o grupo da igreja tinha vindo e se livrado de todas as coisas horríveis que eu tinha, porque aquelas coisas estavam fazendo que os espíritos ruins na casa ficassem nervosos. Essas coisas horríveis foram todas jogadas fora ou queimadas. Eram 6 anos de cadernos de desenho, meus pôsteres de filmes, romances de mistério, livros de religião alternativa e coisas da nova era que eu gostava naquela época, e minhas pequenas estatuetas de animais. Eles se desfizeram de tudo. Fiquei furioso e liguei para um amigo para me deixar ficar na casa dele naquela noite. No dia seguinte, depois do trabalho, voltei para casa para tentar falar com os meus pais e trazer um pouco de bom senso para a situação. Eu estava com muita raiva ainda, mas eles eram meus pais. Liguei para eles para avisá-los que estava voltando e cheguei algumas horas depois. Sentamos para conversar e, de repente, pessoas da igreja saíram dos quartos e começaram a cantar salmos e borrifar óleo em mim. Tipo, tentaram fazer um exorcismo neles, você não tá entendendo? Gritei de surpresa e me levantei. A minha mãe me abraçou e começou a sussurrar: obrigada Jesus, repetidamente. Tentei me afastar, agora realmente bravo. E também um pouco assustado. Não fazia ideia do que aquelas pessoas loucas poderiam fazer comigo, já que, obviamente, pensavam que eu estava possuído. De repente, o prato de doces voou do balcão e cravou-se na parede mais distante. A TV ligou no volume máximo. A foto dos meus pais foi arremessada da parede, atingindo meu irmão mais novo na cabeça. Mamãe finalmente me soltou e eu corri para a escada, parando de repente quando ouvi um barulho no corredor à minha esquerda. Fotos começaram a cair da parede em sequência, uma após a outra, como se alguém estivesse caminhando em minha direção e as derrubando conforme desciam pelo corredor, seja lá o que fosse. Fiz um barulho na garganta, mas descobri que não conseguia gritar e me vi descendo as escadas correndo e saindo pela porta da frente. Será que ele estava possuído mesmo? Atrás de mim, o guarda-roupa que tínhamos na entrada balançava para longe da parede e contra o fundo da escada, bloqueando qualquer pessoa de escapar, exceto pela porta dos fundos e descendo a escada da varanda. Liguei para o meu mesmo amigo em pânico, implorando para que ele viesse me buscar. Ele chegou meia hora depois e eu fui para a casa dele com nada além da minha roupa do corpo. Olha, que situação, hein? Seja lá o que for que tinha nessa casa, estava colocando os membros da família um contra o outro, gente. Liguei para os meus pais uma semana depois. Aparentemente, eles mandaram o grupo da igreja fazer uma limpeza e tudo tinha desacelerado. No entanto, eles não queriam que eu voltasse e condenasse a casa novamente. Olha onde chega. Botaram praticamente o filho para fora de casa por causa de crença, por causa de religião. É muito bizarro, muito bizarro. E essas entidades se aproveitam disso, gente. Você pensa que tá fazendo uma coisa boa, que você tá, sabe, envolvido com a espiritualidade e não tá. Desde quando isso é bom? Separar famílias assim? Complicado isso aí, hein? Bom, os pais não queriam que ele voltasse e tal. E aí ele continua. Então, meu amigo me trouxe de volta tempo suficiente para eu fazer uma mala e eu me mudei da casa dos meus pais naquele dia. Meus pais e eu estamos nos falando de novo desde 2010.
Eles ainda ouvem passos e coisas assim, mas nada como acontecia antes. Eles se livraram da velha TV e meu antigo quarto agora é o quarto do meu irmão. Ou seja, né, o filho endemoniado que foi expulso de casa, saiu de casa e não adiantou. Eles continuam ouvindo passos e esse tipo de coisa. Tô falando que o problema não é a crença de ninguém, o problema é o que as pessoas fazem com ela. Nada de estranho aconteceu nos poucos anos que eu vivi com meu amigo. No entanto, algumas coisas assustadoras aconteceram no meu novo apartamento, dos quais falarei em um outro dia para uma outra história. Parece que eu posso ter condenado a casa afinal. Conclusão. Meus pais viraram guerreiros de Jesus, o fantasma começou a fazer birra na casa, eu não era mais bem-vindo porque meus pais me consideravam possuído e agora, às vezes, tenho experiências estranhas no meu apartamento e eles também na minha antiga casa. E aí? O problema é o que as pessoas acreditam ou a postura que elas têm, né? Porque uma experiência paranormal, seja lá o que for, pode acontecer com qualquer pessoa. É a mesma coisa você falar que a pessoa tá com a casa assombrada por culpa dela, porque só pode acontecer se a pessoa bebe, se a pessoa é uma má pessoa, igual a gente vê por aí, né? Os motivos que levam uma casa a ser assombrada, um demônio a se manifestar, coisas ruins acontecem com pessoas boas também. O que a gente tem que fazer é parar de ser intolerante, né? Parar de ser intolerante, de julgar, de ter aquele pensamento extremista, porque numa situação dessa todo mundo deveria estar se ajudando. E a família foi separada, ao invés de um dar força pro outro por causa de crença religiosa. Enfim, espero que você tenha gostado. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha? Você acha que a casa já tinha realmente alguma coisa que estava adormecida? E aí, quando começou essa movimentação toda de crença, de oração, isso pode ter despertado alguma coisa? Você acha que é porque as pessoas começaram a seguir isso cegamente? Eu acho, né? Pelo menos é a minha opinião, que esse pensamento cego que gera intolerância entre as outras pessoas, a raiva entre as pessoas, né? Que gera discussão, discórdia, isso abre portas para você atrair uma energia maligna para dentro da sua casa, do seu lar, né, da sua família. Enfim, coloca a sua opinião naqueles comentários, peço apenas que seja respeitoso ou respeitosa, porque você tem total direito à sua opinião, você é livre para ter a sua opinião, mas as outras pessoas também são, tá bom? Se inscreve se você gostou, deixa o seu like, beijo, tchau!